Olá, meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Que prazer receber vocês aqui logo cedo, numa quarta-feira, véspera de Natal, né? Então, eu sei que vocês têm tanta coisa para fazer. Eu estava aqui comentando antes de colocar para gravar que nós mulheres estamos ali aí olhando tudo, né? Principalmente véspera de Natal. Então, cuidando da ceia, cuidando dos presentes, cuidando de si mesma, eu espero, né? Não esquecendo aí de cuidar de si, do seu cabelo, das suas unhas, do seu corpo, porque faz parte, é importante que nós estejamos nos sentindo bem, né? Com a autoestima elevada. Senão, como é que nós vamos fazer um Natal feliz com a nossa família se a gente está lá toda para baixo porque não conseguiu nem fazer as unhas, cuidar de si? Então, não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso, isso é muito importante. E olha, hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu tenho muita paixão por falar. Por que que eu tenho paixão por falar sobre gratidão? Porque, gente, eu não entendia nada de gratidão, tá? Eu achava que gratidão era simplesmente a gente dizer muito obrigada, ser grata pela vida. Ai, nossa, eu sou grata pela vida. Sim, eu gosto da minha vida, né? Era sempre ver as questões com mais otimismo e tal. E aí eu fui estudar sobre gratidão, né? E aí eu vi que eu não sabia nada sobre gratidão, não sabia nada sobre gratidão. Eu tinha uma vaga ideia do que era gratidão. Então a ideia hoje aqui é que eu passe para vocês esse conhecimento que eu adquiri e como é que eu venho aplicando o hábito da gratidão na minha vida e como eu vejo as pessoas aplicando esse hábito da gratidão na vida delas. E como que aplicar o hábito da gratidão pode modificar e pode ressignificar muitos momentos desafiadores, especialmente para nós mulheres que temos tanto desafio aí no mundo do trabalho, na nossa família, na sociedade, não é? Nessa cobrança intensa que nós temos de nós mesmas. Então, a ideia é que eu passe para vocês aqui nesse tempo, nessa uma hora que nós vamos estar juntas aqui, para que vocês possam também de repente, experimentar, né, se já não o fazem, porque eu sei que vocês também são mulheres sábias, são mulheres gratas, mas eu acredito que essa troca, ela é bem legal. Então, inicialmente, eu coloquei todos os microfones no mudo, que é para não ficar, muito barulho na gravação e tal, que às vezes a gente esbarra e liga o microfone sem querer, não é? Então eu deixei tudo mudo, mas se vocês quiserem falar, é só clicar aí na mãozinha e eu libero para vocês falarem, tá bem? Combinado assim? Bem, eu quero dizer para vocês, né, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou compartilhar, vou colocar aqui uma apresentação e vou me apresentar, porque essa é uma aula ao vivo que está sendo liberada, né, para quem se inscreveu, todas as pessoas que se inscreveram, opa, todas as pessoas que se inscreveram receberam um link e estão aqui participando. Então, quem está aqui com a gente tem aqui as alunas da comunidade Líder Corajosa, as minhas mentoradas que fizeram o programa de liderança feminina e também as minhas seguidoras. Então, um beijo para vocês, muito obrigada pela presença. É uma delícia ter vocês aqui comigo, tá? E vou falar um pouco, vou contar um pouquinho sobre mim, falar quem sou eu. As minhas alunas aí fazem de conta que vocês nunca ouviram eu falar sobre mim, mas eu preciso me apresentar, né? Mas vocês que já sabem de cor e salteado, fazem de conta que nunca, né, ouviram eu falar sobre isso, tá bem? Eu não sei porque o meu teclado aqui não tá indo, mas vamos lá. Bem, gente, então olha, eu sou a Vainieri, meu nome é Vainieri, porém, como esse nome é bem difícil, diferente, as pessoas falam: "Nossa, que bonito", eu falei: "Bonito, mas é difícil", né. Então, eu adotei o Vaine, porque as minhas amigas da escola, da faculdade, sempre me chamaram de Vaine do trabalho, e eu falei: "Vamos deixar Vaine, porque aí fica mais fácil", certo? Então, eu sou a Vaine, eu moro na Polônia há quase 8 anos, em março do ano que vem vai fazer 8 anos. Eu estou neste momento no Brasil, estou aqui inclusive num lugar improvisado, na casa do meu pai, num quarto aqui do meu irmão.
para falar com vocês. Mas na Polônia eu tenho, né, as minhas alunas já sabem, eu tenho lá o meu escritório, meu lugarzinho, legalzinho para a gente conversar. Então eu estou aqui na casa do meu pai, em Umas, Goiás, nesse momento, tá? Todo ano eu venho para cá para visitar a família. Polônia é um lugar muito longe e são poucos os familiares que vão nos visitar, né? Especialmente agora, nesse momento de guerra, para aquelas bandas lá, não tem ninguém querendo visitar a Polônia. Mas estamos aqui, então, estarei aqui até fevereiro. Espero encontrar vocês em São Paulo. Ainda não tenho a data, mas devo ir a São Paulo. Então, quem é de São Paulo, a gente deve se abraçar, se conhecer pessoalmente, né? E quem estiver aqui na região de Goiânia, é só mandar um alôzinho para mim, que a gente marca alguma coisa para se conhecer também, tá? Bem, gente, a minha vida profissional, eu trabalhei 21 anos no mundo corporativo, em dois grandes grupos. No grupo Itaú, Itaú Unibanco, e no grupo JIF, que inclui aí a JBS, a Eldorado e uma série de outras empresas, tá? Foram 18 anos em tecnologia da informação. Eu cheguei ao cargo de CIO da Eldorado Celulose, que é uma grande companhia, foi uma startup gigante, em que eu tive um grande desafio, né, de criar uma área de tecnologia da informação do zero, né? Então, criar equipe, tudo que tem uma área de tecnologia, eu fui responsável por todos os projetos. Então, foi um super desafio, e isso em 2010, em um momento de muito aprendizado, muito aprendizado mesmo, tá? Muitos desafios e muitos aprendizados. Muitos desses aprendizados que eu compartilho com vocês diariamente nas minhas redes sociais, também com as minhas mentoradas, ok? Então, essa é um pouco da minha trajetória nesses dois grupos. E aí, quando eu cheguei ao cargo de CIO, eu falei, bom, qual que é o próximo passo, então? Falei, bem, o próximo passo é eu compartilhar esse conhecimento, porque eu acredito que as mulheres têm um papel fundamental também no mundo do trabalho, não só na família, não só na sociedade, mas também no mundo do trabalho, pelo nosso jeito de liderar, pela nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas. E aí eu disse o seguinte, foi bom, eu consegui chegar até lá, num alto cargo de liderança, me considero muito bem-sucedida profissionalmente, então eu quero que outras mulheres também cheguem nesse patamar. Foi então que eu criei a minha empresa, que se chama Ways Up Soluções, que é o que vocês estão vendo aí, né? A logomarca que vocês estão vendo. E desde então, desde 2015, final de 2014, quando eu criei a minha empresa, e desde 2015, eu falo sobre liderança, eu falo sobre inteligência emocional, eu falo sobre todo o desenvolvimento humano que nós precisamos buscar, né? O autoconhecimento, a busca por um propósito, e não viver num piloto automático, né? Simplesmente deixando a vida nos levar, mesmo que seja uma vida dura, mas sem refletir, sem saber quem somos e o que fazemos nesse mundo. Então, esse é o que eu faço aí nos últimos quase 8 anos já. Já são muitas horas de desenvolvimento pessoal, já são muitas horas de treinamento, né, e palestras, e tudo isso que vocês sabem que eu falo aí. Então, eu sou especialista em neurociência, em comportamento, inteligência emocional, liderança, e eu falo sobre esses assuntos sempre à luz é, de uma da inteligência emocional. A inteligência emocional, ou das 4 inteligências, a inteligência espiritual, a inteligência emocional, a inteligência física, ou corporal, tá? E a inteligência cognitiva, sempre trazendo essas 4 inteligências como base de todo o trabalho que eu faço, tá bem? Bem, e aí, o que eu fiz, né? Quando eu fiz essa mudança, eu fiz uma grande mudança, uma mudança de muitas coisas na minha vida, nas áreas da minha vida. Eu também saí do Brasil, fui morar na Polônia. Por que Polônia? Todo mundo pergunta. Porque o meu filho caçula, que é esse à direita que vocês estão vendo aí, com o Benjamin no colo, ele já havia se mudado para lá há muitos anos, foi para a Europa para estudar, conheceu a esposa dele, que está aí do ladinho, de blusa bege, creme, né? E aí eles tiveram o Samuel, que é esse garotinho que está aí, maior, né? Que está aí de pé. E aí, então, a gente falou, bom, então vamos lá, a minha empresa, naquele momento, eu já estava criando a minha empresa toda online, né, para chegar a mais pessoas.
e foi então que nós fomos. Meu outro filho, que está à esquerda, também se mudou para lá, casou com a polonesa, então a nossa família está toda na Polônia, por isso Polônia, tá? E por isso eu venho aqui uma vez por ano, né, para visitar a família e tudo mais. Bem, entrando dentro do nosso tema, então, para quem chegou agora, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o hábito da gratidão, como aplicar no dia a dia e viver mais feliz. Sim, por que viver mais feliz? Isso aqui não é poesia, tá? É porque a relação entre gratidão e felicidade é muito grande. É uma relação realmente muito justa. E eu vou mostrar isso para vocês e vou provar, de acordo com a ciência, para vocês. E mais, né, como eu estava dizendo aqui para vocês inicialmente, eu tinha uma vaga ideia do que era gratidão. E a partir do momento que você entende de verdade o que é gratidão, você percebe que esse é um hábito que deve ser inclusive, como eu estou sempre falando de liderança feminina, esse deve ser um hábito, inclusive, que deve ser muito estimulado pelas líderes com o seu time, para com a sua equipe. Tá bem? Então, explicar isso, eu espero que vocês compartilhem esse conhecimento com o seu time, com as pessoas da sua vida, com a sua família, porque uma vez que você consegue fazer isso, você vai ver os benefícios e a mudança de mindset, a mudança do relacionamento interpessoal entre o time, tá? Isso é bem, bem importante mesmo. Vamos lá. A gente sabe que 2022 foi um ano desafiador, foi um ano bastante desafiador. E essa é uma imagem da guerra na Ucrânia. E eu vou trazer, né, cada uma de vocês, eu tenho certeza que vivenciou desafios diferentes, mas que também foi um ano desafiador. Pode ter sido um ano para você de vitórias, de sucesso, mas também um ano desafiador. E para mim, particularmente, ele foi bastante desafiador por 2 episódios muito tristes que aconteceram na minha vida, e na vida da minha família, né. Um foi a guerra na Ucrânia. Por quê? Porque como eu disse para vocês, eu moro na Polônia e eu moro a 280 quilômetros de uma fronteira com a Ucrânia. Estou colocando água aqui. E aí, gente, quando a guerra estourou, em 24 de fevereiro, quando a Rússia, né, quando a guerra estourou não, vamos dizer assim, a Rússia é a grande responsável por isso, e quando a Rússia invadiu ali a Ucrânia, né, em 24 de fevereiro de 2022, ela iniciou os ataques no território ucraniano, tá? Inclusive bombardeando a capital, né, que é Kiev, uma cidade muito bonita. Eu conheci a Ucrânia, tá? Eu visitei a Ucrânia, mas não Kiev, eu visitei Lviv, que é uma cidade um pouco mais próxima ali da Polônia, uma cidade muito bonita, um patrimônio histórico muito importante para a nação, para a Europa, de um modo geral, né? E essa guerra começou. Bem, eu estava a 280 quilômetros da fronteira entre a Ucrânia e a Polônia, e aí imaginem vocês, eu como moradora daquele local, e mãe, avó, né, como é que eu me senti naquele momento. Eu falei: "Meu Deus do céu", e aí realmente nós ficamos, a família toda assim, não só a família, né, acho que o mundo todo, mas quem estava ali muito próximo, muito em estado de alerta, meu Deus. E aí, gente, olha, foi um misto de medo, de pavor, de ansiedade, de desesperança, porque agora, né, a gente falava: "Poxa, agora começa a guerra". Agora começa a guerra e nós estamos aqui tão pertinhos, e meus netos e a minha família. Então eu realmente comecei a ficar muito, muito tensa, muito preocupada, e falei para os meus filhos: vamos embora daqui, vamos para o Brasil, nós somos brasileiros, vamos para o Brasil não tem nada disso, meu Deus, vamos embora para o Brasil, né? E foi então que a gente, ali pensando, todo dia olhava, acordava olhando história, as notícias, acordava no meio da noite para ver as notícias, e aí meus filhos então falaram assim: "Mãe, é o seguinte, nós estamos vendo que você está muito preocupada, né? Então, faz o seguinte, vai para o Brasil, você e meu pai, vão vocês dois para o Brasil, mas nós não podemos ir. Como é que a minha esposa vai largar a família dela, os pais dela?
né. Eh, e aí, gente, a gente escutava coisas assim, né, tipo: "Gente, parece que brasileiro nunca conviveu de perto com a guerra", né. E eu dizia: "Não mesmo", né, mas para eles, aquela situação era uma situação que, poxa, a gente sabe, né, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e tudo isso, né, principalmente na Segunda, quanto a Polônia sofreu, né, os poloneses e tudo mais. Então a gente estava vendo aquilo talvez com um pouco mais de pavor, não é? Bem, quando os meus filhos disseram isso, eu falei: "Vocês estão loucos, eu não saio daqui sem vocês, não estou preocupada comigo, né, estou preocupada com vocês, estou preocupada com os meus netos, estou preocupada comigo não. Se vocês querem ficar, bora lá, vamos ficar então". E aí, gente, eu falei: "Bom", um dos sentimentos que vinha muito forte em mim era o sentimento de impotência. Por quê? Porque eu vi aquelas mães todas saindo do território ucraniano, vindo para a Polônia, com crianças, saindo com a roupa do corpo, muitas vezes, caminhando quilômetros para atravessar a fronteira, e eu falava: "E o que que eu posso fazer por essas pessoas?". E eu não via o que eu poderia fazer por aquelas pessoas. Eh, Nesse momento, quando os meus filhos falaram: "Não, né, a gente não vai e tal, vamos ficar", eu falei: "Beleza, então se vocês vão ficar, eu vou ficar onde vocês estão. Só que eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar nesse sentimento de impotência, eu preciso fazer alguma coisa". Foi então que eu, e meus filhos abrimos as nossas casas para abrigar polonesas, crianças, quem quisesse, né. Eu acredito que vocês saibam disso, mas, homens de 18 a 60 anos não podem, mesmo até agora, sair do país. E então as mulheres, por isso as mulheres saíam, né. E por que eu trago também esse fato? Porque a gente vê mais uma vez a figura da mulher, sendo aí, né, realmente aquela que é bastante penalizada em todos os sentidos. Os homens, claro, né, perdendo a sua vida e lutando na guerra, todo mundo sofre, né. E as mulheres tendo que arcar com, muitas vezes, o cuidado com a família, porque se o pai, morre na guerra, né, quem é que tem que cuidar da família, quem é que tem que dar conta de tudo é a própria mulher. Então muito sofrimento e a gente vendo tudo aquilo, tá. Essa história teve, a guerra continua, a gente sabe disso, então, 2022 sim, foi um ano desafiador, não vejo que 2023 seja tão diferente, mas como é que a gente pode olhar para tudo isso de uma forma diferente? Né, como é que a gente pode fazer de momentos desafiadores, né, momentos, diferentes. E a gente sabe que a vida cotidiana, ela não é fácil. A gente sabe que todos nós, todas nós, vivenciamos situações no trabalho, no mundo do trabalho, na família, que são situações muito desafiadoras, para nós também, e que nós nos sentimos assim, nos sentimos muitas vezes impotentes, nos sentimos muitas vezes, ansiosas, tristes, decepcionadas, frustradas, não é? E se a gente for parar para pensar, a gente tem muitos motivos para reclamar, não é? A gente tem muitos motivos para reclamar. As demandas que a gente tem, o pouco reconhecimento, o trabalho árduo, duro, dobrado muitas vezes, as incertezas políticas e econômicas que também foram extremamente desafiadoras, especialmente para o Brasil em 2022. Então, quando a gente reclama muitas vezes, é como se a gente estivesse se protegendo daquilo que nós não estamos conseguindo lidar, nós não estamos conseguindo alcançar. E aí a gente reclama, como realmente como: "Ah, eu quero lavar minha alma reclamando", né. Só que, gente, isso pode ter consequências muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, os desafios da vida cotidiana dificultam muito a adoção do hábito da gratidão, tá. Muito, demais. Por quê? Porque o dia a dia ele é pesado, né. O dia a dia ele é pesado. E desde que eu cheguei aqui, eu cheguei agora nesse ano, né, eu cheguei no dia 6 de dezembro, e às vezes lá porque a cultura da Polônia é bem diferente aqui, e aí quando a gente chega aqui, né, principalmente aqui em Goiás, é muito calor, né, esse trânsito que é, meu Deus do céu,
né, a nossa cultura. Então a gente vê pequenas situações que nos deixam realmente, assim, desconfortáveis, como, por exemplo, uma pessoa que joga o lixo na rua, que são pequenas ações, né, uma pessoa que não tem paciência no trânsito, uma pessoa que, poxa, um pouquinho que você vacila já está buzinando, é uma impaciência muito grande. Então são desafios na vida cotidiana. Que vocês vivenciam aqui no Brasil muito mais intenso, essas pequenas coisas, do que eu, né, que trabalho home office, que estou num país, numa cultura diferente. Claro, sinto muita falta de muita coisa aqui no Brasil, mas nós brasileiros temos muitos desafios para lidar aqui, muitos desafios. E aí eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo quando eu morava em São Paulo. Eu morei 10 anos em São Paulo, tá, antes de me mudar para a Polônia. Eu sou de Goiás, né, de Inhumas, mas eu morei 10 anos em São Paulo. E aí eu me lembro de um dia, gente, que eu estava saindo de casa, então eu saía muito cedo, porque eu pegava um trânsito muito intenso em São Paulo, né, eu já trabalhei em alguns lugares diferentes, e chegou até numa ocasião que eu saía 5h30 de casa, de carro, para poder chegar mais cedo, para não ter que pegar o trânsito, porque se eu saísse, tipo, 6 horas de casa, eu não conseguiria chegar no trabalho, em tempo, né, às 8 horas. Então eu saía, muitas vezes, muito cedo de casa, pra evitar o trânsito. E aí eu me lembro que um dia eu saí atrasada. Eu saí atrasada porque eu queria vestir lá tinha, naquele momento eu ainda não entendia muita coisa de alta performance, que é um dos assuntos que eu sempre falo aqui, né, produtividade, alta performance, organização, planejamento. E daí eu não tinha separado a minha roupa naquele dia, e aí eu acordei e falei: "Ai", já tinha colocado na minha mente que eu ia vestir aquela roupa, e aí fui pegar a blusa, cadê a blusa? Não achava a blusa. Aquela blusa que eu tinha imaginado que eu ia vestir, fui no guarda-roupa, não, não tá, fui lá na roupa para lavar, não tá, fui lá na roupa para passar, não tá, e falei: "Meu Deus do céu, onde é que a pessoa lá que me auxiliava em casa, né, onde é que ela colocou?". E aí, com isso, atrasei para sair, né, saí irritada, né, enfim, não achei a blusa, peguei aquela blusa favorita, fui lá, peguei outra blusa, saí irritada, saí atrasada, né, furiosa com a empregada que não tinha colocado o negócio no lugar, e saí super irritada de casa, peguei aquele trânsito, não é. E aí, gente, eu estava ali, né, me ruminando: "Meu Deus, onde é que tá? Mas onde já se viu? E olha que trânsito". E aí eu passei a reclamar, mentalidade de reclamação mesmo, né. Que trânsito infernal, essas pessoas não têm educação, as pessoas buzinando, olha lá o engraçadinho que entra pela direita, onde já se viu uma coisa dessa, né. E aí a gente entra naquele pensamento circular negativo que eu sempre falo para vocês que a gente precisa interromper quando nós estamos falando de inteligência emocional. Naquela ocasião, gente, eu não estudava nada disso, eu não sabia nada disso, embora já tivesse assumido uma posição de liderança. E aí, eu de repente, o trânsito parou total, e eu fiquei simplesmente olhando para frente. E aí, quando eu olho do lado direito, assim, estava ali bem na ponte da cidade universitária, atravessando, e eu parada na ponte, de repente vem um jovem que subiu para atravessar, assim, a ponte. Ele carregava uma mochila nas costas e ele andava com 2 bengalas canadenses, sabe, aquela que prende aqui no braço? E ele se movimentava com tanta dificuldade, era como se ele estivesse movimentando um grande guindaste, né. E eu comecei a observar aquilo. E quando eu olhei no rosto dele, um sorriso, uma cabeça erguida, os olhos vívidos, olhando para frente, ele andava com orgulho, né, como quem caminhava em direção a um grande sonho. E naquele momento, quando eu olhei para aquele jovem, com toda aquela dificuldade para caminhar, mas ao mesmo tempo tão decidido na sua vida, eu não me contive, eu chorei. E eu chorei porque eu me senti envergonhada pelas atitudes tão mesquinhas que eu estava sentindo naquele momento. Eu estava no meu carro, com todo o meu conforto, não é? E aquele jovem, né, naquela situação. Então, naquele momento, eu não percebia a minha saúde, eu não percebia o meu privilégio, eu não percebia
a minha sanidade, eu não percebia nada daquilo, eu só estava numa vibe de reclamação. Então, gente, não resta dúvidas, né, que a gratidão é uma das atitudes mais grandiosas do ser humano. Mas, às vezes, a gente precisa levar um tapa na cara, né, para reconhecer o quão afortunados nós somos. E daí, eu queria que vocês colocassem no chat para mim agora, quem puder, claro, eu queria que vocês colocassem aí para mim o seguinte: vocês, no dia a dia de vocês, vocês costumam ver o copo mais cheio, meio cheio ou o copo meio vazio? Coloca aí para mim, por favor. No dia a dia de vocês, vocês costumam ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né? Bora lá, quero saber de vocês. Meio cheio. Ok, Andréia, meio cheio. Meio cheio, beleza. Uhum, tá. Muita gente falando meio cheio, ótimo. Ok, tá tudo bem se você vê meio vazio, tá? Por quê? Porque isso tem muito a ver com o seu perfil comportamental, de verdade. E aí a gente vai mesmo para a questão comportamental que a ciência traz para gente, tá? Então, a Thaís está falando, depende, Vânia, eu costumo ver o meio cheio, mas dependendo do desafio, meio vazio. É isso mesmo. A gente não vê, mesmo que nós sejamos otimistas com a vida, muitas situações a gente vê o copo meio vazio, não é? Então, por exemplo, e principalmente quanto mais desafiador, tá? Quanto mais desafiador, mais a gente tende a ver meio vazio, mesmo tendo uma personalidade bastante otimista, certo? Então, quando a gente estuda perfil comportamental, e muitas das minhas alunas que estão aqui sabem do que eu estou falando, não é? A gente está falando realmente de um perfil, tá bem? E tá tudo bem ver o copo meio vazio. Quem vê o copo meio vazio são pessoas mais realistas, são pessoas que olham as situações de uma forma talvez mais racional e tudo mais, tá? E tá tudo bem com isso. É só mesmo para a gente fazer uma reflexão, tá? E quem aqui tem o hábito da gratidão? Coloca aí, eu não, ainda não, né? Ainda não consegui. Quem aí tem o hábito da gratidão? O que é o hábito da gratidão? Nós vamos falar sobre ele agora, nós vamos entender o que é a gratidão, tá? Nós vamos falar sobre esse hábito agora, nós vamos entender de verdade o que é esse hábito da gratidão. Mas dentro da sua concepção do que é um hábito da gratidão, né? É, não se preocupem assim, mas eu não sei se eu estou sendo grata, mas na sua concepção de gratidão, você tem o hábito da gratidão? Você tem esse hábito da gratidão? Tá, a Thaís está falando, eu tenho, pratico sempre. Ok, ótimo. Eu tenho, excelente. Então, muito bem. Vamos entender, sim, muita gente. Sim, eu, legal. Podem colocar no chat, tá? Podem colocar, que depois até os comentários ficam gravados e eu depois leio, porque às vezes vem uma pergunta que eu não vejo ao vivo e aí depois eu vou lá e respondo, mando para a pessoa, tá? Então pode colocar, podem escrever aí naturalmente aí. Ok, então muita gente dizendo que tem o hábito da gratidão. Vamos entender então o que é esse hábito da gratidão? O que é a gratidão? Na etimologia da palavra, gente, gratidão vem de uma expressão latina, gratus, ok? Que é traduzida como estar agradecido ou agradecida, ou ser grata, tá bem? Então vem de uma expressão latina, só para vocês saberem, que significa isso mesmo, eu estou agradecida, tá bem? E o que é? Gente, a gratidão é uma emoção, é um sentimento. Quando a gente estuda inteligência emocional, a gente sabe que é uma emoção, que é um sentimento. Então, gratidão é um sentimento, tá? E é também um comportamento. Por quê? Porque a gente não basta só sentir, a gente precisa se comportar de forma coerente com esse sentimento. Então, é um reconhecimento por algo de valor para você. E ele não tem a ver com o valor material,
tá bem? Do tipo assim: "Ai, nossa", não significa que você não seja grata pelas coisas que você tem, né, pela sua casa. Por exemplo, né, eu fiz uma enquete no Instagram e eu perguntei: "A que você é grata?" E apareceu de tudo ali, até compartilhei, tirei os nomes, né, e compartilhei com vocês. "Ah, eu sou grata pelo casamento do meu filho, eu sou grata pela viagem na Europa, eu sou grata pela vida". Então percebam que, essa questão da gratidão, ela é bem profunda, ela é bem interessante. Então ela é uma emoção, tá. E aí, gente, lembra que eu falei para vocês que eu não sabia o que que era gratidão? Que eu tinha uma vaga ideia do que era gratidão? E quando eu fui estudar, eu estudei e entendi que há 3 tipos de gratidão. Então agora eu queria que vocês prestassem atenção nesses 3 tipos de gratidão e me falassem, assim, com qual deles você geralmente pratica? Qual deles você geralmente pratica? Qual que você se identifica mais, tá? Porque aí eu entendi qual é a grande diferença da gratidão que eu sentia, ou que eu achava que sentia, com realmente aquela gratidão que vai trazer os benefícios para a sua felicidade, para o seu bem-estar, para os seus relacionamentos interpessoais, tá bem? Então vamos lá. O primeiro tipo de gratidão é a gratidão automática, inconsciente. É essa da boca para fora, essa que a gente fala: "Ah, obrigada. Ai, nossa, grata, gratidão". Porque gratidão também, né, nós seres humanos temos até o poder de banalizar a gratidão. Eu acho impressionante isso, né. Aí a gente coloca lá o coraçãozinho, não é? A gente coloca lá o coraçãozinho, faz assim, né, o coraçãozinho, "ai, gratidão, gratidão". Então é essa gratidão automática aqui, tá? Escreve lá, alguém fala alguma coisa, você: "Ai, gratidão, ai, grata, sou grata, obrigada, muito grata". Essa é a gratidão automática, gente. Ela está muito ligada, muitas vezes, à educação, tá? A educação que eu falo é no sentido de a pessoa ser educada, tá? A pessoa ser cordial. "Ah, muito obrigada", alguém abriu a porta para você, "muito obrigada", alguém, te entregou uma coisa, pegou algo que você deixou cair, "Ah, muito obrigada, obrigada". Então, é essa gratidão automática que eu estou dizendo aqui. Identificaram? Né, assim, as pessoas que são cordiais, gentis, usam isso aqui à beça, e devem usar, tá, devem, dizer, devem usar. Eu não estou dizendo que que essa gratidão, esse tipo 1 da gratidão aqui, é inútil, não, ele mostra a sua generosidade, a sua educação, a sua gentileza, né, a sua cordialidade, tá bem, mas é uma gratidão automática, inconsciente. Se ela é inconsciente, será que a gente sente? Não sente, é automática, da boca para fora, tá legal? E aí vem o tipo 2 de gratidão, que é uma gratidão passiva, que acontece em momentos pontuais. Algo grandioso, por exemplo, a conclusão de um curso da faculdade, do mestrado, o nascimento de um filho, o casamento do filho, né, um concurso, o seu casamento, o aniversário. Então, são momentos pontuais em que a gente, expressa isso: "Nossa, eu sou grata por eu ter terminado a faculdade, eu sou grata por ter concluído", por exemplo, apareceu lá na enquete que eu fiz, né: "Ah, eu sou grata por ter finalizado o seu curso", né, a pessoa falando do meu curso, né, de liderança, tá, liderança feminina. Então é essa gratidão passiva, ela é um pouco mais intensa emocionalmente, porque você está vivenciando algo importante para você, algo que teve um significado para você. Só que aí tem o tipo 3 de gratidão. E aí, gente, o tipo 3 de gratidão é essa gratidão mais profunda, porque ela é uma gratidão ativa, ela é intencional, tá? Ela é afetiva, cognitiva, comportamental, porque envolve tudo isso, certo? Para a gente atingir esse grau de gratidão, precisa ter uma intenção, precisa ter um comportamento. Por quê? Porque eu preciso me exercitar para isso. Eu preciso sentir de verdade. Ok? E é sobre essa gratidão que nós vamos, aprofundar a partir de agora. Quando a gente fala de gratidão, desse terceiro tipo de gratidão, da gratidão ativa, ou seja, ela é consciente, eu faço porque eu sinto, porque eu percebo, porque eu me envolvo, porque eu me conecto.
tá? Ela é uma forma de você apreciar o que você tem, em vez de sempre estar olhando aquilo que te falta. A nossa mente, ela mesmo as pessoas otimistas, a nossa mente, ela é uma mente negativa. Pela nossa evolução biológica, já expliquei isso para vocês algumas vezes, quem me acompanha, eu sei que tem gente nova aqui, mas quem me acompanha já sabe disso, né? Quando a gente fala de neurociência, a gente fala da evolução humana. Então, a nossa evolução humana, que sempre nos coloca em perigo, nos colocou em perigo ao longo da nossa história, a história do ser humano, nos deixa negativos. Então, qualquer situação de perigo, qualquer situação que me tira da zona de conforto, eu vou me conectar àquilo que é perigoso, àquilo que realmente não me deixa segura, tá bem? Então, nessa situação, realmente nessa situação, que a gente se conecta com com a mentalidade de escassez, que eu já falei para vocês nas últimas aulas, inclusive aqui, às quartas-feiras, né? Toda quarta-feira, 7h15, eu estou aqui com vocês. E eu falei sobre a mentalidade de crescimento e mentalidade de abundância, agora nessas últimas semanas, tá? Então, gente, aqui é onde a gente se conecta, é onde realmente a gente se conecta. E aí, olhando para a neurociência e a gratidão, vamos entender que benefícios que a gratidão tem e como é que a ciência comprova que a gratidão traz benefícios. Gente, os benefícios são físicos, psicológicos e sociais, tá? Os benefícios são imensos, tá? O que acontece no seu cérebro quando você é grata? Então, imagina o seu cérebro. O que acontece quando você se sente grata? Quando você vai para esse terceiro tipo da gratidão, ou seja, você se conecta com aquilo. Então, você, por exemplo, eu sou grata pela minha vida. Então, é você realmente pensar na sua vida. O que tem na sua vida que você é grata? E você se conectar emocionalmente com isso. Quando você se conecta emocionalmente com isso, muitas vezes você se emociona, né? Você arrepia, aquilo dá uma paz no seu coração. Isso reverbera por todo o seu corpo, para as suas emoções também, ok? E no seu cérebro, gente, veja isso, no seu cérebro, vai ativar algumas estruturas, né, principalmente aqui do córtex pré-frontal, e essa região, que a gente fala da região medial pré-frontal, né, bem aqui na frente, aqui nessa região da testa, envolve a socialização, envolve os laços sociais, a empatia, a capacidade da gente se colocar no lugar das outras pessoas. E os pesquisadores, eles falam que a gratidão tem uma ligação muito direta na construção dos laços humanos. Então, essa região que está sendo estimulada aqui, né, ela também está associada à sua regulação emocional. Então, ser grata e exercitar a gratidão, no terceiro tipo da gratidão, faz com que você reduza o seu estresse e tenha mais controle emocional. E a gente entra fundo na inteligência emocional. E se você tem essa regulação emocional, você é capaz também de ter relacionamentos interpessoais mais ricos. Se você controla melhor as suas emoções, você vai também ser mais criativa, você vai ter mais equilíbrio nos momentos desafiadores. Naquele momento em que você recebe um feedback duro, naquele momento que tem um liderado seu que não te respeita como líder, você vai ter mais equilíbrio emocional. Então, a gratidão está fazendo e ativando também a sua inteligência emocional, a sua regulação emocional. Outra característica muito importante da experiência da gratidão, né, é que ela produz tranquilidade e relaxamento. É só você pensar da última vez que você se conectou mesmo com algo que você se sente grata. Você vai perceber o quanto você fica tranquila, o quanto você fica relaxada. Tem outra estrutura do cérebro também que se chama hipotálamo. E o hipotálamo é uma estrutura mais profunda, né, do cérebro, e ela também é muito estimulada quando você está exercitando a gratidão. E ela é essencial, gente, nos seus processos biológicos básicos, tá? Especialmente na questão de lidar com estresse. Todos nós, seres humanos, fomos preparados para lidar com estresse, tá? Só que não com estresse constante. A gente precisa de momentos de recuperação. Por isso que as minhas alunas sabem como fazer isso.
As pausas são importantes, né? Os momentos de você recuperar-se do estresse. Você não pode ficar o tempo todo ali vivendo, dia após dia, né, semanas, meses, vivendo situações de estresse, porque isso vai te afetar emocionalmente. Mas no dia a dia, nós fomos criados para lidar com o estresse. Só lembrar lá do homem da caverna, que precisava, né, lidar com os bichos, os animais, para poder sobreviver, ok? Então, gente, isso é muito importante. E tem mais um ponto no nosso cérebro, que é o sistema dopaminérgico. O sistema dopaminérgico tem muito a ver com a motivação, tá? O querer fazer, o prazer em fazer, em realizar, certo? A liberação de dopamina. E o exercício da gratidão foi comprovado pela ciência que também traz mais motivação e mais prazer. Então, gente, cá entre nós, né? Se é um hábito que teoricamente é fácil da gente exercitar, e os benefícios são intensos, por que não trazer mais isso para o nosso dia a dia? Por que não incentivar o nosso time a fazer mais isso? Por que não realmente se conectar profundamente com aquilo que a gente se sente grata? Deepak Chopra falou isso, né? Que as moléculas mensageiras transmitem instantaneamente seus efeitos aos 100 trilhões de células do corpo, criando novas células cerebrais e novos caminhos e padrões cerebrais, pelo exercício da gratidão. Ele falou também que quando a gente direciona a consciência para a gratidão, todo o nosso sistema mente e corpo é automaticamente orientado para uma maior saúde e equilíbrio. Então, isso tem a ver também com a sua saúde. E aí eu me lembro muito, eu falei para vocês que eu ia contar muitas histórias, né, e essa história aqui é uma história verídica, que eu li no livro do Shawn Achor. Shawn Achor é um escritor que escreveu aquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que fala muito sobre o hábito da gratidão, né. Ele é psicólogo e ele fala sobre a psicologia positiva, sobre neurociência, tem muitas pesquisas, ele é um professor de Harvard, é um cientista também, né. Tem um outro livro também que ele escreveu que se chama Grande Potencial, que inclusive é dica para as minhas mentoradas. E aí, gente, ele relata uma história no livro dele, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e essa história mexeu muito comigo, porque ele era muito convidado, depois que ele fez um TED Talk, escreveu esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, professor de Harvard, né? Então ele era muito chamado para fazer palestras, conferências e tal, né? E uma vez ele foi até a África do Sul, ele foi convidado para ir à África do Sul, e lá na África do Sul, ele foi convidado para fazer palestra, participar de conferência e tal, mas aí o CEO lá de uma empresa que estava patrocinando o evento, chamou o Shawn para fazer uma visita a uma escola, tá? A escola de Soweto. Essa escola, gente, ela ficava num pequeno distrito mesmo, uma pequena vila, né, num vilarejo, bem perto de Joanesburgo, e ele conta que muitas pessoas inspiradoras já tinham ido lá, por exemplo, Nelson Mandela, Desmond Tutu, muita gente já tinha ido, né, nesse lugar, e era então uma escola famosa, apesar de muito pobre. Quando ele estava chegando lá, ele falou: gente, a escola ficava ao lado de uma favela, não tinha eletricidade, não tinha água encanada, a situação, as instalações muito precárias. E aí ele percebeu o seguinte: meu Deus do céu, o que eu vou falar para essas crianças, para esses jovens que estão aqui? Porque as histórias que eu conto nas conferências não tem nada a ver, porque eu vou falar sobre os experimentos de Harvard, eu vou falar sobre os alunos bem-sucedidos de Harvard, não tem sentido eu falar sobre isso aqui. Aí ele, muito sem saber, né, virou e falou assim, pensou, né, falou: ah, já sei, ninguém gosta de fazer tarefa de casa, né? Criança, nenhuma que eu conheço na vida gosta de fazer tarefa de casa. Então eu vou falar sobre tarefa de casa. Aí ele disse que chegou na escola, estava aquele monte de crianças e tal, né, sorridentes e tal. Aí ele gritou assim: ó, quem aqui gosta de fazer tarefa de casa? Gente, eles que pensou assim: bom, a versão quase que global da tarefa de casa vai ser a mesma coisa aqui, vou conseguir conectar com essas crianças, né? Aí ele falou assim: para minha surpresa, 95% das crianças levantaram a mão
e abriram um lindo sorriso naquele momento. Aí ele falou assim: "Minha tentativa caiu por terra imediatamente". E ele ficou todo desconcertado, sem saber o que dizer, né. Enfim, depois, saindo de lá, ele virou para o amigo dele, né, para o Salim, que é o nome do homem, até me lembro do nome do homem, né. Aí ele virou e falou assim: "Salim, por que que as crianças de Soweto são tão estranhas, hein?". E aí o Salim respondeu para ele assim: "Porque elas consideram um privilégio fazer a lição de casa. Um dos muitos privilégios que seus pais não tiveram". E sempre quando eu conto essa história eu me emociono, porque que lindo isso, né. Ele fala que quando ele voltou para Harvard, ele viu os alunos reclamando exatamente da mesma coisa que os alunos de Soweto consideravam um privilégio. Então é a nossa interpretação da realidade que altera a nossa experiência da realidade. Aquelas crianças interpretam o fato de fazer tarefa de casa como um privilégio. E nós interpretamos o fato de fazer tarefa de casa como algo chato, né, que a gente não precisaria fazer. Por que que eu estou fazendo isso? Ou seja, os alunos de Soweto estavam conectados com aquilo que pode trazer mais sentido para a vida deles, e não considerando o aprendizado como um fardo. Então eu vejo que a mensagem aqui, né, é que a gente possa enxergar a vida com mais privilégio, mesmo as situações desafiadoras, e criar diariamente essas atitudes de gratidão. Olhando agora, né, para a ciência, falando um pouco mais, indo aqui mais para a nossa parte final, né, eh, sobre ciência e comportamento. Tem muitos experimentos que são feitos, que foram feitos, que inclusive no livro do Sean também é relatado, são vários experimentos, né. E eu queria trazer um em especial aqui, que o experimento foi o seguinte, né, um grupo, então imagina um estudo científico, né, que tem um grupo que foi instruído para escrever sobre coisas pelas quais as pessoas eram gratas, aquelas pessoas daquele grupo se sentiam gratas. Então você vai escrever todos os dias, por tanto tempo, né, você vai escrever sobre o que você é grato. Escreve lá, pega papel, caneta e escreve. Aí tinha um segundo grupo que foi instruído para escrever sobre as irritações diárias, coisas que eram desagradáveis. Então você vai escrever tudo que te irritou, tá? E aí tinha um terceiro grupo que ia escrever sobre eventos sem enfatizar se era positivo ou negativo. Tipo um diário, que eu vou escrever, seja positivo, seja negativo. Gente, depois de 10 semanas, então anotem aí, 10 semanas, né? Então nós estamos falando de 2 meses e meio. Depois de 10 semanas, aquelas pessoas que escreveram sobre a gratidão, aquilo que elas se sentiam gratas, elas se sentiram mais otimistas e elas se sentiram melhor com a vida delas. E aí, gente, aquelas pessoas que se exercitaram, também, né, na questão da gratidão ali diariamente, tudo nessas 10 semanas, que foi algo que os cientistas não esperavam. Eles se exercitaram mais, praticaram mais atividade física na academia, o que elas faziam na corrida, seja lá o que for, e eles tiveram menos visitas a médicos. Ou seja, a gente está falando aí dos hábitos angulares, né, que são aqueles hábitos que são capazes de disparar outros hábitos. Então, o hábito da gratidão é um hábito angular. A gente pode falar sobre isso em outros momentos, né? Quem participa da comunidade Líder Corajosa, vocês podem ir lá no módulo 3 do Project U, que eu falo sobre hábitos, tá? Quem não participa ainda da comunidade pode me procurar. Vocês têm aí meu e-mail, os meus contatos. E, gente, aí, você percebe o quão importante é um hábito angular, que ele dispara outros hábitos, e o hábito da gratidão é assim também, tá? Então, são experimentos, muitos outros, que a gente pode falar em outros momentos,
né, para a gente não finalizar muito tarde, porque eu sei que vocês têm aí o trabalho o dia todo com muitas atividades. Então, gente, quais são os benefícios? Então, vamos olhar os efeitos, os benefícios da gratidão. Quais são os benefícios da gratidão? Os benefícios físicos, como eu disse, né, praticar atividade física, mas olha, fortalece o sistema imunológico. Você tem menos dor, a sua pressão arterial é mais controlada. As pessoas gratas, elas se exercitam mais, como eu disse, elas cuidam melhor da saúde, elas cuidam melhor de si, elas têm mais autocuidado, elas dormem melhor, elas se sentem mais dispostas, revigoradas quando elas acordam. Tudo isso comprovado pela ciência, como eu sempre gosto de trazer para vocês, né? Não é nada aqui da minha cabeça, tudo comprovado pela ciência. Tem os benefícios psicológicos que a gente já falou aqui. Então, as pessoas gratas, elas têm um nível superior de emoção positiva, elas conseguem regular melhor as emoções, têm mais inteligência emocional, elas estão mais alertas, elas estão mais despertas, elas sentem mais alegria, mais prazer, elas demonstram mais otimismo e felicidade. E aí vem os benefícios sociais, tá? Os benefícios sociais quais são? Claro, gente, olha só, é só a gente pensar na lógica. Vocês que estão aqui, vocês preferem estar ao lado de uma pessoa que reclama o tempo todo, que está sempre vendo o copo meio vazio, que está sempre olhando as coisas ruins, está sempre encarando as coisas de uma forma difícil, né? Como é que é a afeição dessa pessoa? Que está sempre ali no pensamento circular negativo. Ou é uma afeição carregada, carrancuda, preocupada, ou chateada, irritada? Aí, gente, é óbvio que ninguém quer estar perto de uma pessoa assim, não é? Então, o exercício da gratidão também tem benefícios sociais. Ou seja, as pessoas gratas, elas têm melhores relacionamentos. Por quê? Porque elas se sentem mais úteis. Elas estão o tempo todo olhando também, não só para o seu umbigo. Por quê? Porque se ela se sente grata, ela se sente grata a Deus, ao universo, a uma pessoa. Então, ela está sempre olhando também as pessoas à sua volta. Então, elas são mais propensas a perdoar. Olha só, a ciência comprova que as pessoas gratas são mais propensas a perdoar. Elas são melhores companheiras, companhias, são menos solitárias, são menos isoladas. Um simples, entre aspas, hábito, que é o hábito da gratidão. Gente, tem uma história que eu acho linda demais, na verdade é um conto, tá, que eu até separei aqui para ler para vocês. Eu vou ler, que é um conto, eu vou ler, ele é curtinho, mas eu vou ler, porque esse conto, ele sempre fez muito sentido para mim, tá. Eu o conheci na minha infância, e ele sempre foi um companheiro nos momentos difíceis da vida, tá. E esse conto, ele é uma crônica ditada pelo espírito Valerium, tá? E ele fala assim, se chama O Último dos Mortais. E o conto é assim, eu vou ler para vocês. Um homem triste morava em pequena água furtada, na parte superior de uma velha casa em ruínas. Era um pardieiro sem dono, paredões sem ninguém. Era tão pobre que podia comer somente algumas batatas por dia. Sentia-se abandonado, desgraçado, desditoso. Dizia mesmo: eu sou o último dos mortais. Entretanto, era firme na fé e orava, quase com orgulho, todas as noites. Deus de bondade dos aflitos deste mundo, acho que sou o maior. Deus de bondade, graças te dou por ainda me alimentar com algumas batatas por dia. 2 anos se passaram, quando, ao se sentir mais aflito e mais infeliz, ele resolveu partir no rumo de outras terras. E ele, que sempre saía na direção do quintal à procura das raízes que o sustentavam, das batatas, né? Desta vez saiu do lado oposto, no propósito de partir. Ao descer o último aclive, escutou umas vozes. Ué, alguém gemia? Então ele se voltou para ver. Só então ele pôde verificar que um aleijado, um pobre homem já em chagas, morava embaixo, sobre um leito de palha e lama.
vivendo quase que somente das cascas de batata que ele jogava fora. Eis aí, em vez de maldizer a sua vida, o seu infortúnio, meu irmão, minha irmã, utilize o tempo em benefício próprio, como alavanca de seu destino ao socorrer os que padecem ainda mais. Isso vai atraindo para o seu espírito benesses incontáveis e as soluções surgirão no seu caminho. O pensamento é o alfaiate do destino, dizia Alziro Zarur. Portanto, somos aquele ou aquilo que pensamos. Então, gente, para vocês verem, né, que mesmo diante dos desafios, como nós dissemos, 2022 foi um ano desafiador, ainda o estamos vivendo, 2023 não será muito diferente, não é? Mas a gente, mesmo assim, pode entender que há tantas outras pessoas que podem estar vivendo das nossas cascas de batatas. Vamos finalizar, então, com as dicas que eu disse para vocês, né? Como estimular a gratidão na sua família, no seu lar, com seu time, na sua casa, para que você possa realmente fazer com que as pessoas importantes da sua vida, os seus amados, também possam colher os frutos desse hábito que é maravilhoso, que é magnífico, né, para a sua vida como um todo. Então, vamos lá? Preparadas aí? Preparadas? Então, bora lá. Vamos falar então. Primeiro, né? Primeiro, reconheça, tá? 3 coisas boas do seu dia. Então, gente, é assim, ó. Reconhecer 3 coisas boas não é só. Então, vamos lá aos 3 tipos de gratidão, tá? Reconhecer 3 coisas boas, não é só você falar, ah, tá, eu sou grata pela minha casa. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa engraçada para vocês sobre isso. Eu sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha família. Não, você precisa sentir, não é verdade? A gente não aprendeu que tem que sentir, ok? Então é você fechar os olhos, é aquele momento que você deita a cabeça no travesseiro, ou que você, antes de deitar, assim, né, você reserva um tempinho para isso. E aí, isso aqui é um desafio também, porque eu sei que muitas vezes a gente já deita dormindo, né? Tão esgotada que mal faz uma oração, que mal vai agradecer. Então, a gente também precisa criar esses momentos, tá bem? Que você vai levar 1 minuto para fazer isso. Mas realmente se conectar. Então, olha para o seu dia e não precisa ser coisa grande. É algo pequeno. O sorriso do seu filho, o cachorrinho que abana o rabo para você, o abraço do amigo, você está num lugar especial, o trabalho que te dá o sustento, a brisa no rosto, as estrelas, a lua. Eu costumo muito fazer isso, eu amo o céu, né? O céu sempre me atrai muito, então eu amo a lua, para mim, eu sou apaixonada pela lua. Então, quando eu vejo a lua, imediatamente eu me conecto com o sentimento de gratidão. Gente, que coisa mais linda, obrigada pelos meus olhos, por poder proporcionar, né? Esse sentimento para mim, por eu ser perfeita, por eu enxergar, sabe? Então, assim, essas coisas que você sente prazer, você precisa encontrar. Não sou eu que tenho que te falar. É você que precisa encontrar aquilo que realmente você se conecta, entendeu? Eu trouxe a questão da lua porque é algo que eu me conecto. Então, fazer o diário de gratidão, e em momentos muito desafiadores da minha vida, eu fiz isso. Eu escrevi mesmo, eu colocava na parede, pus um calendário grande na parede, no momento que eu estou me sentindo desmotivada, triste, eu vou lá e escrevo. Muito, muito importante, tá? Algo que é uma mudança de mindset. A cada acontecimento ruim, encontre algo positivo. Então, você pode estimular o seu time, você pode estimular a sua família. Eu não estou dizendo para você não aproveitar, por exemplo, os sentimentos também negativos, que são importantes, a tristeza, a frustração, você explorar isso, né? Por que você está se sentindo frustrada? Por que, filho, você está triste? Conta para a mamãe, né? Por que, que você está se sentindo frustrada? Conta, explorar isso é muito importante para a inteligência emocional. Agora, fazer também a pessoa ver, bom, de tudo isso que foi tão desafiador para você, você encontra algo positivo? Você aprendeu alguma coisa? Então, estimular as pessoas a encontrar algo positivo também é uma forma de você exercitar a gratidão, né? Então, você fazer perguntas, aquelas perguntas tão poderosas que toda líder corajosa sabe fazer, as perguntas poderosas, né? Então, saber o momento certo de perguntar e fazer as pessoas explorarem isso, que é muito importante. Enviar um pensamento positivo para alguém que fez algo bom por você. Então, quando você estiver se sentindo triste, nossa, gente, eu sou grata a quem?
Por exemplo, a gente vai para a cerimônia de Natal agora, que tal você, junto com a sua família, exercitar isso? Gente, cada um agora vai falar sobre algo que se sente grata. Quem aqui quer agradecer alguma coisa? Tá? Isso também é muito importante. Se você tem um hábito de orar, fazer as suas preces, orações, seja como você chama, meditar, não tem problema, tá? Comece agradecendo, deixa os pedidos por último. Então, antes de você fazer qualquer coisa, eu vou pedir, nossa, meu Deus, comece agradecendo. Agradeça a Deus, agradeça, né, aos santos, a sua crença é que vai, não importa a sua crença. Agradeça primeiro, peça depois, peça por último. É também uma forma de exercitar a gratidão. E vocês podem fazer isso com os filhos de vocês, tá? Aqui, gente, ó, eu vou dizer para vocês o seguinte, na minha casa, a vida inteira, né, é cultura da nossa família, a gente tem uma reunião no lar. E essa reunião familiar, onde a gente lê o evangelho, faz uma prece, uma oração, as crianças falam, e eu mantenho essa tradição no meu lar, tá? E nós fazemos isso uma vez por semana, toda segunda-feira. E meus netinhos participam. Então a gente faz lá, eles leem as historinhas, a gente sempre traz uma questão, né? A gente estuda a educação infantil também com os meus filhos nesse momento, é um momento familiar. E as crianças agradecem, todo mundo agradece. Aí tem um momento de gratidão. E é muito engraçado. Por quê? Porque aí o dia que a gente esquece, o tal, aí as crianças, né, meus netinhos, eu tenho 3 netinhos, tá? Um de 8, uma de 6 e um de 4. E eles falam, vovó não vai agradecer hoje? Então, já estão criando o hábito, né? E a gente também ensina como criar o hábito. Então, por exemplo, outro dia o Samuel, que é o mais velho, né? Falei, e aí, Samuel, você quer agradecer o quê? Aí ele falou assim, eu quero agradecer tudo que eu tenho na minha casa. Aí, eu quero agradecer tudo que eu tenho na minha casa. Aí o pai dele falou assim, filhinho, olha, que legal que você está agradecendo tudo na sua casa, mas o que em especial? Sabe? Agradecer, meu filho, eu achei tão bonitinho que aí meu filho falou para ele, agradecer é um momento muito especial. Então você tem que lembrar de algo em particular. O que você quer? O que foi legal essa semana? O que tem dentro da casa que você especificamente quer agradecer? Aí ele fez assim com a mãozinha. Eu quero agradecer pelos meus brinquedos. Muito bem. Ok, então assim, a gente vai criando, gente. Hábito é algo, vocês sabem que o hábito, para ser um hábito, ele precisa ser exercitado. E muitas vezes, para que ele vire um hábito, não é? Eu agradeci essa semana, depois nunca mais me lembrei de agradecer. Então não vai ser hábito, tá? Então a gente está falando aqui, esses benefícios todos, nós estamos falando do hábito. Não estou falando do agradecimento, hoje, final de ano, Natal, vou agradecer. Não, não é um hábito. É uma intenção legal, super legal, mas não é um hábito. O hábito ele precisa ser exercitado numa rotina, diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, mas é uma rotina, assim como você tem o hábito de escovar os dentes todos os dias. Tá legal? Ao meditar pela manhã, mentalize cada parte do corpo e sinta-se grata. Eu faço isso no programa de liderança feminina, nós exercitamos a meditação. E essa é uma das meditações que eu amo fazer, que é você mentalizar cada parte do seu corpo. E os benefícios, né? Por ser perfeita, a minha visão, por eu enxergar, por eu poder enxergar as coisas boas, por eu ver aquilo que é bom nas pessoas, sabe? Se conectar de verdade com isso. Apreciar o momento. Lembre-se de quem não possui o que você tem, tá? E ensine os seus filhos a fazerem o mesmo, ensine o seu time a fazer o mesmo. Porque a gente não tem aquele sistema, porque a gente não tem aquela ferramenta, porque a gente não tem... Tá bom, mas o que a gente tem que é bom? O que é legal aí? O que a gente faz aqui que é legal? Ok? Então, é realmente, gente, fazer a mudança do mindset, né? Então, deixar o mindset fixo, negativo, tá? De escassez, e ir para o mindset de crescimento, de abundância. É você ver aquilo que você possui, aquilo que você já conquistou, inclusive você mesma, inclusive reconhecer o que você tem, porque quando você está sempre em busca de algo que você não tem, é uma pós-graduação, é uma certificação, é um curso, é um título, é um cargo, você está sempre olhando para aquilo que você ainda não tem, sem reconhecer aquilo que você já tem, sem reconhecer os seus talentos, sem reconhecer o que você já possui, que você lutou tanto para conseguir. Sabe, às vezes eu vejo tantas mulheres, eu falo sempre com as minhas alunas da comunidade,
Tá sempre: "Ai, eu não sou capaz. Ai, eu não posso. Ai, eu não consigo". Isso é mentalidade de escassez. Quanto você já conseguiu na sua vida? Tem muito o que fazer? Tem, mas reconheça, agradeça tudo que você já conquistou, agradeça o seu empenho, agradeça a sua motivação, agradeça seu esforço, a sua determinação, tá? E algo que eu quero lançar para vocês, que é o desafio de 7 dias, para vocês postar uma foto das pessoas ou eventos pelos quais você é grata, com essa hashtag "eu sou grata", tá? E me marca, por favor. Então, coloque lá uma foto da sua família, uma foto do seu cachorrinho, "eu sou grata". Eu me lembro que eu fiz esse desafio em 2020, né, que foi aquele ano da pandemia tão difícil, e muita gente fez, e foi tão lindo. As pessoas colocando a foto do cachorrinho, a foto, da mesa, do trabalho, né, a foto do céu, a foto da família, a foto do pai, a foto da mãe. Sabe, vai lá para as redes sociais e você usar as redes sociais para o bem, né, incentivando outras pessoas também. Com certeza você vai estar influenciando outras pessoas, tá? Com certeza. Bem, vocês se lembram que eu falei das ucranianas? Eu estou finalizando já, tá, gente? Vocês se lembram que eu falei das ucranianas? Então, depois que nós abrimos a nossa casa para abrigar as ucranianas, 9 pessoas e um cachorro passaram pela minha casa, tá? Essa primeira foto, vocês estão vendo, é a dona Vera e a Natasha. Dona Vera tem 65 anos, a Natasha, se não me engano, tem 32. Sogra e nora. Ficaram na minha casa por 8 dias. Essa do meio e a segunda foto, a última foto, né, são as mesmas pessoas, a Susana e a dona Tamara. Dona Tamara é mãe da Susana. Elas estão na Inglaterra, elas ficaram 16 dias na minha casa. E elas estão agora num programa, né, na Inglaterra e estão lá. Dona Vera e a Natasha, elas ficaram 7 dias na minha casa, foram para a Alemanha e depois retornaram para a Ucrânia, tá? E no momento não tenho notícia delas, mas a Susana e a dona Tamara sempre falo com elas e elas estão super bem acolhidas, né, por algumas famílias lá, trabalhando, a Susana já, engenheira, gerente de projeto, advogada, né, todas, a dona Vera é professora, todas que tinham as suas vidas, que tiveram as suas vidas roubadas, né, por um louco que resolveu tomar posse de tudo, tá? Essa aqui é a família que mais ficou com a gente, tá? Elas ficaram 5 meses na nossa família, 2 meses na casa do meu filho, depois 3 meses com a gente, né? É o cachorro, o Happy, olhando a primeira foto, o cachorro, a Ellen, a Larissa, que é a mãe da Ellen, e a Verinha, que é a netinha da Larissa e filha da Ellen, tá? Elas partiram rumo ao Canadá no dia 28 de agosto. A Luba, que é essa senhora da última foto, é a sogra da Ellen, a vozinha, a outra vozinha da Vera. A dona Luba, ela não aguentou ficar longe da Ucrânia e voltou para o país. Ela tem 83 anos, se não me engano, e disse que está disposta a morrer no próprio país. Não tem mais medo de nada. Em 2021, ela perdeu sua filha para a Covid-19 e com muita amargura, né, vivenciou todas essas situações, mas não teve forças para seguir em direção ao Canadá, tá? Infelizmente. Ela está bem, sofrendo agora nesse momento pela falta de energia elétrica, pela falta de aquecimento, porque na Ucrânia eles têm só 4 horas de energia ao longo do dia, e então eles passam muito frio, né, mesmo dentro de casa, não tem aquecimento, e toda essa situação da guerra, né, que realmente é muito triste, mas a dona Luba segue lá e segue curtindo as minhas postagens, colocando o coraçãozinho, né, então é muito, muito interessante. Aqui,
nós nos tornamos uma grande família, né, a Verinha chamava meu esposo de vovô e me chamava de Vaine. E realmente fizemos uma grande conexão, né, e eu posso dizer sim que eu me sinto avó da Vera, que eu me sinto mãe da Ellen, que eu me sinto irmã da Larissa, eh, e me emociono muito. Ah, obrigada meninas. Me emociono muito porque foram momentos desafiadores, transformados, né. Foram momentos, muito desafiadores, que essas pessoas, né, esses momentos eles não foram transformados por mim, eles foram transformados por essas pessoas. Sabem por quê? Porque, gente, em nenhum momento eu vi revolta nessas pessoas. Em nenhum momento eu vi raiva nessas pessoas. E essas pessoas tinham tudo para sentir ódio, para sentir raiva, para reclamar da vida. Em nenhum momento, essas 9 pessoas que passaram pela minha casa se conectaram ao pensamento de escassez. Elas sempre tiveram esperança. Mesmo a dona Luba, que voltou para a Ucrânia, porque ela voltou pela sua conexão emocional com seus filhos, com a sua história, com o seu país, não é? Em nenhum momento eu vi a dona Luba: "Eu vou voltar para morrer, porque eu não acredito mais nessa vida". Não, eu vou voltar para lá, porque eu considero a minha missão cumprida. E eu acho que essa é a grande lição para todos nós, sabe? Nos conectar com aquilo que é belo, com aquilo que é bom, com aquilo que pode trazer evolução para a nossa vida e principalmente para nós como seres humanos. Eu disse que foram 9 pessoas e um cachorro, então está faltando uma pessoa, né? O que acontece? O pai da Verinha não podia sair do país, né? Eu disse para vocês que homens entre 18 e 60 anos não podem ainda sair do país. Mas o pai dela conseguiu. O pai da Verinha conseguiu. Ele passou pela minha casa, ele ficou só 2 dias na minha casa, depois preferiu ir para um lugar mais reservado, né? Homem é mais complicado, mesmo a gente acolhendo, ele quis ficar. E ele conseguiu também o visto para o Canadá, que levou aí, acho que uns 30 dias para ele conseguir, então ele ficou na Polônia por esses 30 dias, tá bem. E há uma semana ele se juntou à família. Então a família foi reintegrada novamente. E para mim eu vou levar essa imagem para o resto da minha vida, porque eu tenho certeza que eu contribuí e eu sou extremamente grata pela vida, pelo ano de 2022, ter me proporcionado essa experiência, essa experiência de conviver com essas pessoas e de fazer um pouquinho por essas pessoas, né. Mas eu digo para vocês que essas pessoas ressignificaram o meu ano de 2022, que poderia ter sido péssimo, né, difícil, mas eles ressignificaram. Então, é uma família que está reintegrada, unida, a Verinha linda demais, né, crescendo, eh, e essa história, né, que realmente me comove, vocês me desculpem, porque isso não estava nos planos, né. E aí, gente, o nosso cérebro ele não é capaz de sentir ao mesmo tempo gratidão e felicidade. Então, a escolha é nossa, tá. É a gente que faz realmente a escolha, tá bem? Bem, eh, eu tinha mais algumas coisas para falar. Para quem está aqui pela primeira vez, eu peço desculpas por minhas emoções, né, eu ensino vocês a não pedirem desculpa por qualquer coisa, mas talvez quem esteja aqui pela primeira vez, né, esteja falando: "Ai, meu Deus do céu, não estou aqui para ver essa mulher chorar". Mas, a gente tem a comunidade Líder Corajosa, muitas que estão aqui são da comunidade, e eu quero, dar um presente para quem está aqui pela primeira vez, que ainda não faz parte da comunidade Líder Corajosa, que você pode fazer parte dessa comunidade, né. Liberei para você um cupom muito, especial
É um cupom que se chama, eu vou colocar aqui no chat agora para vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar. Eu só quero dizer um pouquinho, né? Aqui dessa comunidade, aí estão as fotos de algumas delas, não são todas, a gente teve que fazer uma montagem para colocar aqui, algumas de vocês que estão aí, né? Mas essa é a minha comunidade, que eu tenho muito orgulho por essas mulheres lindas demais, essas mulheres corajosas, bravas, né? Enfim, que estão aí no mundo, espalhada pelo mundo e fazendo a diferença, que são vocês, tá? Então, meu muito obrigada, minha gratidão imensa por vocês existirem na minha vida, porque com certeza vocês me fazem ser um ser humano melhor, tá? Vocês com certeza me fazem ser um ser humano melhor. Então, para vocês, vou parar de compartilhar aqui. Vou abrir os microfones para quem quiser falar e quem tiver algum tipo de pergunta também. Como é que eu faço aqui? Só um momento para eu poder compartilhar aqui. Eu vou colocar primeiro, antes de abrir, eu vou colocar aqui o link, tá? Para você entrar, para você adquirir a comunidade. Para quem ainda não é da comunidade, né? Estava lendo aqui o comentário e distraí. Para quem não é da comunidade, é só clicar nesse link e você vai informar o cupom de desconto gratidão, sem acento, tá bem? Tudo maiúsculo, sem acento, tem um cupom muito especial para você, só que esse cupom só dura 24 horas, tá bem? Então, as meninas da comunidade que querem compartilhar aí com suas amigas, podem compartilhar, só pegar esse link, pegar o cupom gratidão, ele só é válido até amanhã, às 8 horas da manhã, tá bem? 24 horas, um presentão para vocês fazerem parte dessa comunidade, que, como eu disse aqui para vocês, né, estamos juntas aqui nesse processo evolutivo constante, tá bem? Então, agora eu vou... o que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei, eu não consigo agora. Aqui. Pronto. Tá, pronto. Quem quiser falar, tá? O microfone agora, se você pode ligar o microfone. Estava apanhando aqui, mas consegui. Meninas, vamos tirar uma foto? Quem puder aparecer aí, né? E tirar uma foto? Pode ser a foto de vocês que está aí, se vocês quiserem ligar aí a câmera de vocês, tá? Espero que eu não esteja borrada aqui, o meu rosto, os meus olhos. Vamos limpar aqui a maquiagem, né, Vane? Emocionante, muito grata por todo o aprendizado e a história que você contou. Eu acredito, tenho certeza, né, que todas as meninas também ficaram emocionadas. É um exemplo para todas nós. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Então, bora lá. No 3. Então, peraí. Nossa, gente, eu não estou conseguindo enxergar nem o teclado, vocês acreditam? Sem óculos? Mas o óculos dá reflexo, né? No 3, tá bom? Enxuguem as lágrimas aí. Estou vendo muita gente enxugando os olhos. Então, bora lá. No 3. 1, 2 e 3. Prontinho. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer falar algo? Fazer uma pergunta? Obrigada aí pelos comentários. Quem quiser falar, é só ligar o microfone, tá? Vamos lá, a Raquel falando, muito aprendizado, também fazemos isso, Vânia, é muito importante, fortalecendo nossos valores, a Gisele falando, tudo lindo, exemplo, parabéns, muito obrigada por compartilhar conosco, emocionante para todas, choramos juntas, como a Raquel falou, você é muito especial, obrigada, Andréia, querida, você também você é um exemplo, gratidão. A Ana Júlia, professora, vou ouvir, mas estarei dirigindo, não conseguirei ver nada. Não fique tranquila, Ana Júlia, fique tranquila. Quem faz parte da comunidade Líder Corajosa vai ter acesso à gravação, tá? De todo esse momento. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer agora. Senão a gente se despede. Pergunta não, Vane, mas queria agradecer, não tem como, né, nesse momento, já exercitar aí o que você passou aí com tanto carinho, com tanto respeito para a gente hoje, fez muita diferença.
e falo assim que eu sou muito grata nesse ano por realmente ter conhecido e ter tomado a atitude de entrar na comunidade, que isso fez muita diferença para mim, né? Então, apesar de todo o conhecimento acadêmico, experiência que se tem, mas a convivência, né, com mulheres assim tão especiais, com exemplos tão tocantes, tão importantes, com tanta coragem, com tanta determinação, né, tudo isso fez muita diferença na minha vida. Então, sou grata a você por ter convidado, né, e por manter essa comunidade assim tão ativa. Beijo, tá? Ah, Gi, muito obrigada, querida. Obrigada, obrigada pela companhia, né? Você é muito ativa na comunidade, está sempre aí no Comitê da Clareza, toda quinta-feira, tá? E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à comunidade, podem fazer contato comigo pelo Instagram, Vane Valim, tá? Pelo meu e-mail, vocês que se cadastraram, receberam o meu e-mail, então eu adoro receber as mensagens de vocês. Que Deus ilumine vocês, que vocês tenham um Natal maravilhoso. A gente ainda tem o Comitê da Clareza amanhã, para quem faz parte da comunidade, vai ser o nosso último dia, né? Vamos falar sobre o nosso planejamento de 2023, do nosso desenvolvimento. Então, estaremos juntas amanhã para finalizar as atividades do ano da comunidade também. Então, que vocês sigam o caminho de vocês, né, na grandeza, né, do amor, da fraternidade, da solidariedade, e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas que eu sei que vocês fazem, mas sem jamais esquecer do valor de vocês, sem jamais olhar para vocês e se sentirem realmente gratas pelo que vocês são e pela diferença que vocês fazem na vida das pessoas, tá bem? Beijo enorme no coração de vocês, tá? Muito, 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 muito obrigada por essa manhã, por esse dia e por ter estado comigo ao longo de 2022. Até a próxima!